Então, pessoal, nós já corrigimos, né, a atividade lá do Forms. Agora eu quero que vocês, com a tabela na mão, a apostila na mão, a gente vai corrigir os exercícios lá da apostila. Se não me engano, é a página 15 e a página 24. Bora começar? Então, certinho aqui, ó, pega a apostila lá na página 15. A gente vai resolver primeiro os exercícios 1, 5, 6 e 10. E depois a página 24, exercício 1 e 2. Tranks? Bora começar. Então, lá no primeiro exercício da página 15, ele fala sobre os elementos representativos e recebem essa denominação porque têm propriedades químicas semelhantes às dos demais elementos de um mesmo grupo. Já os elementos de transição têm propriedades intermediárias entre os grupos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos e entre os grupos 13 a 18. Então, quer dizer que as propriedades lá do grupo dos metais de transição são diferenciadas, são diferentes, não seguem uma tendência que nem os representativos. Entre os elementos de transição, há duas linhas que são representadas na parte inferior da tabela, contendo os elementos de transição interna. Esses elementos são denominados lantanoides ou actinoides. Consulte a tabela periódica e classifique os elementos a seguir em representativos de transição ou transição interna. O que você vai fazer? Você vai pegar lá a sua tabela e aí vai localizar esses elementos. Então, vamos começar. A letra A é o lítio. O lítio está aqui na primeira coluna. Então, ele pertence aos elementos representativos. Então, a gente já viu essa aula lá dos grupos, né? Eu só vou agora corrigir com vocês. O urânio, se a gente for ver, ele está aqui embaixo na tabela. Então, ele pertence aos metais de transição interna. O ferro, ele fica lá no meio da tabela, tá? Então, ele vai estar lá nos metais, no grupo dos metais de transição externa. O radônio, se vocês forem procurar ele, vocês vão encontrar ele lá do outro ladinho da tabela. Lá na última coluna, né? Porque ele faz parte dos representativos. Então, ele só quer que você delimite quem é transição interna e quem é representativo. Ele não está pedindo o nome da família dele, tá? Senão a gente falaria ali dos gases nobres. E o que falar transição externa é considerado transição também. Não precisa colocar o externa obrigatoriamente. E aí nós vamos para o mercúrio. O mercúrio ele se encontra aqui no finalzinho lá daquele grupo dos metais de transição. Então, ele é de transição ou transição externa. E aí nós temos o nitrogênio. Ele está aqui nos amarelinhos do lado do carbono. Ele tem uma família para ele ali. Então, ele é um metal representativo. Ok? Se não pertence aos elementos do grupo do meio e naquelas duas de baixo, é tudo representativo. Tranks? Então, bora começar a próxima. E aí, eu pedi para vocês fazerem a 1 e a 5, né? Então, é para você continuar consultando a tabela e relacionar as colunas. Então, a gente tem que saber, pelo símbolo do elemento, em qual grupo e qual família ele pertence. Então, um metal de transição que eu consigo localizar ali é o ouro. Se vocês procurarem na tabela, ele fica bem no meio aqui da tabela, tá? Então, o ouro é o metal de transição que está disposto aí. Um halogênio, entre os elementos que estão aí, como halogênio só tem o iodo. Então, vocês vão ter que olhar lá na família dos halogênios, que é o grupo 7A. Do grupo 7A, nós só temos o iodo. Um metal alcalino. O único metal alcalino que tem aí é o sódio. Metal alcalino é a primeira coluna da tua tabela, tá? Então, dos elementos da primeira coluna, eu só tenho o sódio. Como calcogênio, eu só tenho o enxofre. Os calcogênios são elementos que pertencem àquela família antes dos halogênios, que é a família lá que começa com o oxigênio. E aí eu tenho um metal alcalino terroso, que tem que ser o cálcio. Dos metais alcalinos terrosos, que tem que ser do grupo 2A, só tem o cálcio. E como gás nobre só sobrou o
hélio. O hélio é o elemento que começa a família dos gases nobres, né? Então, confere aí na tua tabela e dá um ok aqui nesse exercício e depois vê se lá na tua apostila tá tudo corretinho. Ok? Já tá com a apostila quase completa aí? Então, vamos continuar. Questão 6. A questão 6, você tinha que completar ali, dizer a família que cada elemento 1, 2, 3 e 4 pertencia e o período, né? E aí relacionar essas respostas da tabelinha com o que estava ali na múltipla escolha. Então, eu não vou nem ler ali o enunciado, porque é isso que ele quer, para você completar o quadro a seguir e ver qual é a alternativa que vai completar corretamente isso aqui. Então, o número 1, ele fala que ele tem massa atômica 39 e o número atômico é 19. Então, se vocês forem olhar a tabela, o número atômico 19 é do potássio. Então, ele pertence à família 1A e o período é o quarto período, quer dizer que eu localizo ele na quarta linha. Número 2, o número atômico é 17. Esse número atômico é lá do cloro. O cloro ele pertence à família 7A e eu localizo ele no terceiro período, na terceira linha. Do elemento 3, é tudo pelo número atômico que você identifica, tá? Então, o número atômico 7 é do nitrogênio. Ele pertence à família 5A e eu localizo ele no segundo período. Então, vão acompanhando na tabela de vocês, tá? Porque se eu colocasse ela aqui, ia ficar muito bagunçado esse slide. E para terminar, o número 4, ele tem número atômico 16, esse número atômico é do enxofre. O enxofre pertence à família 6A e o período que eu localizo ele é o terceiro. Então, agora o que eu tenho que localizar? Eu vou ali nas alternativas e olha, aquela alternativa que vai indicar que o elemento 1 pertence à família 1A ao quarto período e assim por diante. Então, das alternativas a que melhor se encaixa, que tem todas as informações que nós encontramos, é a letra D, ok? É exatamente a mesma resposta que tem na tabelinha, por isso que eu não vou repetir. Tranquilo? Vamos avançando. Esse aqui é aquele exercício que eu pedi para vocês preencherem, se não me engano é o número 10, né? Que é uma palavra cruzada. Então, eu já vou dar a resposta e eu não vou falar toda ela, porque são 17 questões para responder, mas ela preenchida, corrigida, tá aqui para vocês verem se a palavrinha cruzada de vocês está certinho, tá? Então, dá um pause aqui e já confere ali na tua palavra cruzada se as respostas estão todas corretas, se você precisou pesquisar alguma coisa fora, né? Se faltou alguma coisa que ficou em branco, então aproveite esse momento para fazer isso. Dá um pause aqui na videoaula e vai conferir lá a tua palavra cruzada, ok? Continuando aqui. Então, abre a tua apostila agora lá na página 24 e vamos fazendo o primeiro exercício que eu pedi para vocês fazerem, tá? Lá era o exercício 1 e 2, mas eram exercícios grandes, por isso que a gente precisa acompanhar certinho aqui. Então, ele deu essa tabelinha aqui, né, para a gente considerar os elementos que estão aqui pelas letrinhas e pediu para a gente responder com base nas propriedades periódicas. Só relembrando, eu já coloquei a tabela com todas as propriedades para a gente não perder nada aqui. Então, pensa assim, toda vez que eu tiver um aumento de eletropositividade e raio atômico ou raio atômico, ele vai crescer da direita para a esquerda, de cima para baixo. Agora, se houver um aumento da afinidade eletrônica, da eletronegatividade, da energia de ionização, ele vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. É exatamente o contrário. Vamos começar? Então, a letra A pede qual é o elemento que tem o menor raio atômico dessas letrinhas da tabela aqui do enunciado, que é o que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, na letra A, o elemento que tem menor raio atômico é aquele que vai ter que estar mais à direita, mais para cima. Então, vai ser o F, ok? Ele não está representando os símbolos dos elementos, são letras que representam isso, qualquer letra.
Então, na letra A, é a letra F que representa o elemento de menor raio atômico. Ok? Vamos para o próximo. Letra B, qual o elemento que tem o maior raio atômico? Então, dessa tabela toda, o elemento que estiver mais para a esquerda, mais para baixo, é o que apresenta o maior raio atômico, e vai ser a letra A. Então, acompanhando aí, eu vou tentar escrever aqui do ladinho. Então, o F no A e o A no B. Essa letra tá um absurdo. Letra C. Que elementos dessa tabela que ele deu não são metais? Ok? Então, vamos lá. Os que não são metais são os que ficam mais para a direita da tabela. Então, é a letra E, a letra F e a letra G. Então, vai ser E, F, G. Ok? Pegaram o jeitinho? Aqui a gente não está falando de propriedade periódica, a gente está falando da tabela em si. Letra D. Que elementos dessa tabela que ele deu são metais? Então, os metais ficam mais para o lado esquerdo, centro e lado esquerdo da tabela. Então, vai ser a letra a letra B, a letra C e a letra D, que são os metais de transição, né? Então, pega aí A, B, não quer fazer rápido, né? Já é. D. Fechou. Letra E. Qual elemento é o mais eletronegativo? Lembra que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, ele tem que estar na parte superior da tabela. O elemento mais eletronegativo, eu tenho que desconsiderar os gases nobres, ok? Vai ter que ser o flúor. Mas ali ele está representado pela letra F apenas, não está indicando que é o elemento flúor, tá? Letra F. Qual metal alcalino terroso tem menor raio? Alcalino terroso é essa galera aqui da segunda coluna. Aquele que vai ter o menor raio é o que vai estar mais para cima, porque o maior raio tem que estar mais embaixo, o menor raio mais em cima. Então, vai ser a letra B, elemento B. Letra G. Qual elemento apresenta menor afinidade eletrônica? Da tabela toda que ele te deu, que tem menor afinidade eletrônica, é o que vai estar ao contrário da propriedade da afinidade eletrônica, né? Então, a afinidade eletrônica, ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, eu vou ter que procurar o cara que tem menor afinidade eletrônica ao contrário. Então, ele vai da direita para a esquerda, de cima para baixo, e vai ter que ser a letra A. É esse elemento que tem menor afinidade eletrônica. E H para terminar, que elemento do quarto período, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui que eu vou levar em consideração. Apresenta maior energia de ionização. Maior energia de ionização é o que está mais à direita. Então, vai ter que ser a letra E, elemento E. Ok? Pegaram o jeitinho? A gente vai fazer milhão dessas, né? Então, vamos para o próximo. Vamos lá para o exercício 2. Então, são várias questõezinhas dentro de um exercício só. E eu vou deixar a tabelinha aqui das propriedades periódicas para vocês irem acompanhando junto e não se perderem aí. Então, a primeira questãozinha, ele pede o halogênio. Então, vai ter que ser alguém aqui da família 7A, né? Que tem o maior raio atômico. O maior raio atômico ele tem que ficar mais para baixo. Então, o elemento que está mais para baixo desses citados aqui no número 1 vai ter que ser o iodo. É ele que está mais para baixo, é ele que tem maior número atômico, é ele que vai ter maior raio atômico. Número 2, o elemento do segundo período é esse aqui, que tem menor tamanho. O tamanho também é relacionado ao raio, né? Para ser raio grande, tem que estar mais para a esquerda. Então, o menor vai ter que estar mais para a direita. E quem está mais para a direita do segundo período é o neônio, aqui dos gases nobres. Tá? Aqui a gente considera os gases nobres e todo mundo da tabela. Número 3. O elemento do grupo dos gases nobres
com maior energia de ionização. Então, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Dos gases nobres, quem está mais acima é o hélio. Então, é ele que apresenta maior energia de ionização. Ok? Número 4. Grupo em que os elementos têm maior afinidade eletrônica. Maior afinidade eletrônica quer dizer que está mais para a direita, mais para cima. O grupo que vai apresentar maior afinidade eletrônica tem que estar mais à direita. E eu tenho que desconsiderar os gases nobres. Lembra que tudo que tem eletro no nome, eu não conto para os gases nobres. Então, quem que está mais à direita dos halogênios, calcogênios, metais alcalinos e alcalinos terrosos são os halogênios. Eles que estão aqui, por isso são eles que estão mais à direita, que são considerados os elementos que têm maior afinidade eletrônica. Número 5. Elemento do segundo período com maior eletronegatividade. Então, eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, do segundo período que está mais à direita, tem que ser o flúor, porque o oxigênio está antes dele, aí o berílio está aqui nos metais, então não vale. Então, número 6. Metal alcalino de menor raio. Metal alcalino é o primeiro grupo aqui. Né? Lembra que o hidrogênio só está aqui por convenção da sua quantidade de elétrons, ele não é um metal alcalino. Então, o metal alcalino de menor raio ele vai ter que estar mais acima nesse grupo, porque o maior raio está mais abaixo. Então, fora o hidrogênio, que vem é o lítio. Ele é o elemento do metal alcalino que tem menor raio atômico. Tranquilo, né, gente? É só lembrar aqui a posição das setas. Número 7. Elementos com tendência em formar íons positivos. Elementos com tendência em formar cátions. Nós já vimos isso até quando a gente estava vendo as ligações. Né? Então, quem tem tendência a formar íons positivos são aqueles elementos que têm tendência a perder elétrons. Os elementos que têm tendência a perder elétrons são os metais. Família 1, 2 e 3 da tabela e todos esses metais de transição aí do meio. Partiu? Número 8. Elementos que apresentam características intermediárias entre metais e não metais. Eles têm características de metais, mas também têm características não metais. E aí eu só posso encaixar os semimetais. Eles ficam no intermediário. Não tem tanto brilho quanto os metais, mas não são tão opacos quanto os não metais, né? Ficam ali no meio termo. Número 9, o grupo que apresenta elementos de grande estabilidade e, consequentemente, elevada energia de ionização. Pensa lá nos elementos que são os mais estáveis da tabela periódica. E são os mais estáveis porque a sua camada de valência é completa. Ele não precisa fazer ligação com nenhum outro elemento para poder estabilizar. E se ele tem uma elevada energia de ionização, ele está mais à direita, mais para cima da tabela. Então, vai ser o grupo dos gases nobres, ok? Sempre que falar de grande estabilidade, a gente está falando dos gases nobres, que são elementos completos. Questão número 10. Grupo com tendência de perder elétrons e, consequentemente, baixo valor de energia de ionização. O grupo que tem tendência a perder elétrons são os metais. A gente acabou de falar deles, né? Que também são formadores de íons positivos. Consequentemente, quem pertence aos metais também tem baixo valor de energia de ionização, porque a energia de ionização ela vai diminuindo conforme ele vai indo para a esquerda da tabela. Então, quanto mais à esquerda, menor a energia de ionização. Gases nobres, calcogênios, halogênios que ele está citando ali, são todos do lado direito. Então, são altos valores de energia de ionização e eles não têm tendência a perder elétrons. Os gases nobres não têm tendência nem a perder a receber. Calcogênios e halogênios só têm tendência a receber. Então, só sobrou os metais alcalinos. E número 11, elemento químico que, apesar de não ser um metal, apresenta a mesma configuração eletrônica que a última camada dos metais alcalinos. Quem é o elemento que está lá na família dos metais alcalinos e não é um metal alcalino? A gente acabou de falar dele. Né? É o hidrogênio.
Então, ele tem aquela característica da configuração eletrônica, né? Ter um elétron lá na camada de valência, mesmo que os metais alcalinos, mas ele não é metal, né? Então, acho que terminou aqui a nossa atividade. Espero que tenha ajudado vocês a tirar essas dúvidas, a compreender melhor esse conteúdo, para poder agora a gente avançar mesmo lá nas ligações químicas. Ok, pessoal? Qualquer dúvida ainda me procure. Até a próxima aula!